Então, eu sou Gustavo Amaral, também conhecido como Gucci pela galera do grafite. Comecei a grafitar em meados de 2004, 2005. E aí, nessa mesma época, eu era muito conectado com a cultura do skate, hip hop e hardcore. E aí, eram movimentos undergrounds que coexistiam ali no cenário urbano, né? E tudo tava meio que interligado, sabe? Eu ia pra pista andar de skate, aí tinha os grafites. Aí a mesma galera que fazia os grafites também estava inseridos na cultura hip hop. Que por mais que fosse um outro movimento, era praticamente a mesma galera, sabe? E aí foi muito orgânico eu começar a grafitar porque eu já gostava de pichação, eu já gostava dos grafites que eu via pela rua. E em São Gonçalo isso era muito notório, assim. As pessoas sempre pensavam nos melhores muros que tinham mais visibilidade e queriam comunicar toda a cultura, né, da região e a nossa influência também de cultura hip hop norte-americana. Era muito comum já tá vendo os grafites sendo realizados ou então eles já prontos em alguns muros na minha cidade. E aí tinha muito essa característica de quase todo mundo que grafitava ou vinha da pichação ou já desenhava, ou gostava de quadrinhos e desenho animado em geral. Eu tinha um grande amigo lá em São Gonçalo que ele gostava muito de grafite e também já pichava. Então isso aí eu devia ter uns 12 anos de idade, por aí, 11. E aí nisso ele me influenciava um pouco, né? Não de uma forma tão saudável assim, porém tinha toda essa cultura urbana já muito enraizada ali, né? De você demarcar o território, de você estar trabalhando com spray, entendendo. Tinha muito dessa compreensão de você entender uma cultura que era altamente marginalizada e é até hoje. E o grafite já estava tendo um certo reconhecimento mesmo lá no final dos anos 90. Estou falando de 99 para 2000, por aí, assim. E aí nisso, pô, já era comum pra mim estar coexistindo nesses lugares. E como eu já desenhava desde garoto, eu percebi ali um caminho de identificação, porque vários meus amigos ou jogava bola, ou gostava de videogame e tal. Eu não, eu gostava muito de rua, assim, eu sempre gostei de rua. Era muito normal pra mim, a minha diversão tá na rua, trocando ideia, conhecendo a galera. E aí o grafite sempre teve essa troca, né? Eu sempre gostei bastante disso. Eu acho interessante falar esses detalhes porque basicamente eu pegava os desenhos que eu já gostava, coisas que me influenciavam também e tentava passar aquilo pra rua. Só que ainda era muito amador, ainda estava tentando entender a técnica, porque eu sempre gostei muito de desenhar. Só que aí no spray você tem uma outra compreensão de desenvolver o seu trabalho, né? E aí eu fui percebendo a importância disso com o tempo. E aí fui fazendo curso de desenho, outras coisas que pudessem somar pra minha caminhada quanto grafiteiro, assim. Só que aquilo na época, pô, começo de 2000 e pouco, assim, 2004, 2005, ninguém pensava muito naquilo como carreira. Era mais uma questão de você viver a cultura do grafite mesmo. Cara, é desafiador viver de grafite. Eu acho muito importante, especial quem se propõe a viver de qualquer meio artístico, porque você percebe que o principal, quando se fala de arte em geral no Brasil, né, as pessoas têm uma percepção um pouco equivocada de que a gente faz aquilo por uma questão, sei lá, financeira ou sei lá, até de egocêntrica, sabe? Mas não, assim, você viver de arte em geral, independente de ser grafite, ilustração, tatuagem, pintura em geral, é você fazer aquilo porque ama muito, assim. Pelo menos na minha percepção, assim. Não sei se para todos são assim, mas para a maioria dos meus amigos que trabalham comigo todos esses anos, eu percebo muito isso, assim. É lógico que a grana, o capital é importante pra caramba, mas a gente percebe claramente que o principal nunca foi ganhar grana. Porque é muito comum você conhece alguém novo, algum parente, e a pessoa fala, ah, maneiro. Ninguém te pergunta se você está feliz fazendo aquilo. A primeira pergunta que as pessoas fazem é, e dá grana isso? Eu falo, cara, não é sobre isso. É sobre você fazer aquilo que você acredita, assim, por mais utópico que seja, eu acho que é bem importante falar sobre isso, porque normalmente no nosso sistema de vida mesmo, aqui no Brasil, ainda mais quem vem de subúrbio, de favela em geral, tem muito essa percepção de você só venceu se você só tem grana pra consumir e fazer as coisas, sabe?
se você tem um carrão, e eu acho que é um pouco equivocado, assim. Mas ainda mais eu agora nos auge dos meus 37 anos, sendo pai e tudo mais, é lógico que eu acho importante sim, claro, você ter uma estabilidade financeira, você fazer aquilo que acredita ter o seu retorno financeiro justo perante aquilo que você realiza. Porém, é muito importante a gente entender que o principal trabalho ali sendo feito, o principal foco é você deixar a sua história contada, você ter essa troca com as pessoas. Eu também percebi isso com o tempo, assim, que o trabalho artístico, por mais legal que seja, é só um detalhe. A conexão que você tem com as pessoas é muito mais especial e única, sabe? A troca que você tem do seu trabalho, como aquilo impacta na sua vida e na vida de todo mundo que está ao redor, isso daí é sem preço. Sempre foi muito especial essa questão do grafite estar existindo nas ruas. Que eu lembro até a minha família perguntava e questionava muito sobre isso. Eu falei, pô, mas você tá fazendo isso sem ganhar nada? Você tá fazendo isso de graça? Eu falava, não, não é de graça, é uma troca, sabe? Porque se isso não existisse nas ruas como existe, eu nunca ia ter acesso. Ainda mais a minha geração, que não era uma geração que tinha fotolog, Instagram, Facebook ou qualquer outra mídia social que conecta as pessoas. A nossa conexão principal acabava sendo a própria rua, né? Então eu sempre bati muito nessa tecla, a importância do grafite estar existindo na sua essência, que é a rua como suporte. Então acaba sendo uma, não diria uma troca, mas é isso, acaba que você retorna para a rua aquilo tudo que ela te dá. Então muitas vezes eu participei de grandes projetos que foram especiais na minha caminhada, e eu sempre buscava estar reunindo com outros amigos que também participaram de projetos juntos, semelhantes, e tá meio que praticamente quase que devolvendo para a rua, sabe? Como se fosse uma dívida de gratidão, na real. Eu acho isso muito especial, assim, mas é complexo quando a gente, como a gente falou anteriormente, parte dessa logística, né? De falar, pô, mas você tá pintando ali de graça, um muro que você nem sabe de quem é, às vezes, e aí, pô, o pessoal recebe bem. Nem sempre o pessoal recebe bem, mas a maioria das vezes sim. E aí eu sempre tento criar um diálogo saudável para que aquele trabalho fique por mais tempo possível. Uma alegria para todo grafiteiro. Grafiteiro é você ir em alguma cidade que você não vai há muito tempo e ter um grafite seu lá ainda, sabe? Que você fez 5, 10 anos atrás, sabe? Eu acho que é isso, é importante você estar se conectando com as pessoas e percebendo que a sua história fica. Isso é bem interessante, assim, a questão de grafitar em escolas se tornou algo quase que natural para a maioria dos grafiteiros, sabe? Eu comecei a minha caminhada artística fazendo parte de projetos sociais como a Casa Amarela, que era uma ONG em São Gonçalo que realizava oficinas gratuitas para a comunidade. E aí ali eu inicialmente fui aluno, fiz alguns cursos de desenho, também fui me especializando, logo depois eu entrei na graduação de artes visuais. E aí perceber que a escola é um dos principais pilares assim para contato da criança, né, com a sociedade, e entender o seu meio, e perceber como o grafite pode ser uma ferramenta de inclusão artística muito positiva para a vida de alguém é fundamental, porque por conta disso eu acabei virando professor de arte por muitos anos, lecionei por mais de 15 anos em diferentes projetos sociais, em projetos particulares também, alguns cursos particulares, e aí em diferentes lugares do Rio, Niterói e São Gonçalo, e perceber que é isso, assim, a sua troca que tem com a educação e arte, ela pode de fato transformar a vida de um monte de gente, sabe? E isso não digo nem como mérito meu, mas sim como um mérito da cultura mesmo, sabe? Você transformar algo que antes não era tão acessível, ainda mais em bairros mais periféricos ou subúrbios, e gerar ali uma semente de criatividade, de inspiração, sabe? E aquilo, de alguma forma, de fato, transformar a vida da pessoa. Eu fico muito feliz quando encontro alguns antigos alunos meus e eles viraram tatuadores, designer, arquiteto, sabe? Artista plástico. Eu penso assim, eu não fui a principal pessoa, mas eu também fui ali uma semente positiva para gerar coisas maiores e melhores, né? Para todo mundo. Isso é muito especial. Ah, grafitar sempre foi uma paixão, cara. Eu lembro da primeira vez que eu vi
galera grafitando ou pichando mesmo. Eu lembro que aquilo mexeu muito comigo, assim, despertou algo que foi novo. E aí toda vez quando eu pinto eu sinto essa mesma alegria, assim. E eu acho que grafite tem a ver muito também como você está se relacionando com a cidade e com as pessoas que gostam daquilo, que apreciam também estar desenvolvendo um trabalho junto, sabe? Tem muito a ver sobre o trabalho coletivo. Grafitar nas ruas é muito inspirador pra mim, sabe? Porque aí com o tempo eu fui percebendo que grafitar não era só algo meu, individualista, muito pelo contrário. Quando a gente está realizando um trabalho de grafite na rua, aquele trabalho é para todo mundo. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando, com o desenho que eu estou desenvolvendo, sabe? Porque eu lembro que teve um período assim que até com o coletivo da MAF 44, a gente fazia umas paradas meio assustadoras assim, tipo uns caveirões gigantes, algumas algumas imagens até bem críticas e até mais politizadas também. E aí eu ficava sempre preocupado, pô, a gente tá pintando dentro de uma comunidade, sabe? É legal fazer uma parada mais colorida e mais leve. Só que aí não, sabe? Eu percebi que as pessoas gostavam muito daquilo também. Independente se elas estavam interessadas com a mensagem que estava sendo passada ali. O fato do grafite existir em alguns lugares, principalmente em comunidades em geral, eu percebi que era muito mais transformador pro outro do que pra mim. Então, eu acho interessante que o grafite é uma arte muito efêmera. Da mesma forma que a gente realizou um trabalho nesse colégio agora e, pô, tá, todo mundo gostou, todo mundo falando. Do nada, ano que vem pode mudar a diretora e a diretora que entrar simplesmente não gostar de grafite. Raramente isso pode acontecer, raramente, mas pode acontecer. Então, assim, diferente de alguns outros movimentos artísticos, o grafite eu acho que ele foge um pouco dessa eterna, né, luta contra o ego, assim, porque a gente sabe que o nosso trabalho é efêmero, que a gente realizou a pintura e ele pode simplesmente ser apagado por alguém, ou tudo pode ser mudado. Eu já realizei trabalhos que depois de uns 2 meses ou até menos foram lá derrubar o muro, sabe? Não era nem ser apagado, ah, vou lá pintar de novo, não, derrubar o muro. Então, assim, acaba que o grafite se torna algo meio orgânico dentro da cidade. Então, ele pode durar ali por anos até a pintura se desfazer mesmo e apagar por completo. Ou pode simplesmente derrubarem o muro, o prédio e aí o que vai ter de registro é foto e vídeo. Então, é muito importante esse trabalho que a gente está realizando. Não somente pelo grafite feito, mas pela documentação dessa história. É muito especial quando a gente consegue realizar um trabalho que a gente sabe que vai ser mais preservado e também vai ter impacto na vida de tanta gente. Assim, não sei se vai ter um impacto, mas muita gente vai ter acesso àquele trabalho, né? Se tratando de um colégio, acaba tendo uma troca que é maior a longo prazo, né? A própria diretora do colégio se interessou em a gente desenvolver uma palestra sobre grafite e arte para as crianças. E aí é aquilo que a gente também já conversou anteriormente. Acaba que o grafite tem um papel social, sabe? Mesmo sem perceber, você naturalmente se educa para isso e traz essas boas novas. Eu fiquei muito feliz quando vocês entraram em contato comigo, né? Porque foi, eu acho que pela internet mesmo, né? O nosso primeiro contato, eu acho que foi pelo Instagram, se não me engano. E eu acho que acaba se tornando um reflexo, né? Daquilo que você acredita. E aí quando você vê outras pessoas acreditando um ideal semelhante ao seu, sabe? Querendo somar, querendo realmente deixar uma história registrada e fazendo uma releitura de um trabalho importante como foi o que a gente fez, tendo de fato uma liberdade criativa e crítica que gere questionamentos, eu acho que é muito especial essa troca. Porque aí você percebe que não está sozinho realizando aquilo, você percebe que mais pessoas querem também aquilo, sabe? E não somente como produto gerado, mas como algo a alcançar mais pessoas, saca? E essa energia é muito especial, porque a gente percebe que de fato estamos realizando algo concreto que é importante para muita gente e isso alcança mais gente do que a gente percebe, sabe? Para mim é uma grande satisfação, cara. Eu fui muito feliz na época. Quando se parte de um princípio de trabalhar uma releitura artística, né, de um trabalho que já foi realizado, ainda mais
com uma importância histórica, né? Como era esse quadro, a gente quer sempre acrescentar ou até transformar mesmo simbolicamente algumas coisas ali. No caso dessa releitura foi legal porque eu tive toda a liberdade, a partir de vocês, da gente construir algo novo a princípio do que estava sendo representado ali. E aí assim, até de uma maneira mais sutil, dar uma liberdade crítica ali para alguns pontos e até acrescentar elementos que não estavam inicialmente no quadro, né? Eu acho que isso acaba se tornando algo novo, assim. Toda releitura, ela tem que ser algo que pode ser melhorado ou acrescentado. Ali no caso era um quadro com muitos detalhes, muitas informações. O grafite, às vezes, a gente sempre vai ver ele de longe, então é diferente de uma relação de um quadro, porque um quadro a gente acaba conseguindo ter essa proximidade, né? O grafite não, quase sempre você vai ver ele de longe, então ele tem que fazer sentido de longe. Então eu acabei que eu eliminei alguns elementos que eu não achava tão pertinente ali, de serem representados, e transformei e adaptei alguns personagens, sabe? Trazendo um pouco mais de brasilidade, eu diria, sabe? De outro contexto do que estava sendo representado. Dessa maneira eu acho que fica mais subjetiva a interpretação, eu acho que fica mais divertida e rica também a possibilidade da pessoa que está vendo aquela releitura que eu fiz do quadro, né? E com elementos que não estavam ali inicialmente, sabe? Sejam eles irônicos ou críticos, ou seja, pra mim era a ideia de desmistificar todo aquele heroísmo e patriotismo que a gente tem aqui nesse país, que eu vejo que a gente acaba tendo um certo atraso até hoje, desde aquela época que o Brasil foi descoberto, sabe? E aí eu vejo um pouco disso, assim, em toda a história da arte, quando se trata de, no caso, a história do Brasil, a gente tem um pouco disso, assim, a gente vê que a história é sempre contada pelo herói, né? E nem sempre o herói é de fato um herói. Ele pode ser um cara que só vai ser um explorador aqui do país e criando problemas sociais que repercutem até hoje, né? É um pouco pra mim isso, assim, essa releitura. Eu primeiro pensei em estar desenvolvendo uma paleta cromática até parecida com um pouco do que era originalmente o quadro, né? Só que como se trata de uma parede, o grafite ele tem essa readaptação também, né? Por mais que a gente tenha uma parede no mesmo formato do quadro e tal, quase sempre a gente acaba tendo que readaptar algumas coisas. Então eu peguei elementos principais de personagens principais e dei uma modificada, tipo a espada, em vez de ser uma espada de verdade, botei uma espada de madeira para ironizar essa questão do heroísmo, né? Que é muito emblemático quando se trata de pinturas tradicionais como essa. Enfim, aí eu consegui pegar alguns personagens e readaptei também. Por exemplo, eu percebi que não havia nenhum personagem negro ou indígena na tela original, assim. Eu peguei e dei uma modificada, tentei levar até elementos da cultura atual pra lá. Tem um personagem que tá com o braço levantado, que eu botei ele com o cabelo baixo, com um risquinho na sobrancelha, sabe? Eu quis brincar um pouco com isso, com elementos da nossa cultura daqui, do Rio, com uma pintura que é, porra, sei lá de quando, bem antiga, assim, retratando um período que o Brasil estava ali se desdobrando e se reconstruindo, né? Se readaptando para uma fase de exploração, eu diria. Não tem muito jeito, né? A gente costuma sempre contar. Eu sempre me interessei muito por história, sabe? Eu até na época que eu consegui cursar artes visuais, eu cogitei muito a possibilidade de estudar a história e principalmente a história do Brasil, porque faz a gente repensar, né? Muitos dos problemas que a gente vê hoje são coisas que não foram resolvidas lá atrás, né? E aí, naturalmente, a gente gosta de deixar tudo meio ou é americanizado ou a gente busca uma essência mais europeia, né? A gente tem um certo problema. Conversando com alguns amigos que moram fora do país e que também trabalham com arte, eles falam isso, assim, que normalmente o brasileiro ele costuma ter uma identificação maior e perceber a sua cultura melhor quando sai do país. E aí nem sempre isso é tão importante de acontecer, mas é importante também, quanto artista, a gente perceber o nosso país como ele é rico culturalmente, sabe? Não somente pela nossa ancestralidade, mas em si por várias outras questões que também são pertinentes
na nossa própria cultura regional e local, né? Sim, eu já cheguei a realizar outras releituras, mas não dentro desse mesmo contexto, assim. Mas acaba que o grafite por si só, ele, querendo ou não, já tem uma essência mais politizada. Isso acaba se construindo ao longo do tempo também. Eu diria que meu trabalho, ele nunca teve um teor tão politizado, mas sempre um teor crítico. E aí acaba que se torna a mesma coisa, né? Porém, que tenha uma relação parecida com esse que a gente desenvolveu, não sei se tem um tão parecido assim, mas sim com algo ácido, trabalhando alguns elementos que resgatam culturas locais ou então que trabalham com essa questão de uma leve crítica, sabe? Ou uma crítica forte também. Tem um painel que eu realizei com a MAF 44, que é o coletivo de arte urbana daqui de Niterói e São Gonçalo, uns anos atrás, que era um mar de caveiras e crânios. Ainda existe um pedaço desse painel. A gente realizou esse mesmo tema em diferentes lugares. A gente fez um em Niterói, outro em São Gonçalo e depois também com esse mesmo coletivo, né, da MAF 44, a gente foi convidado para pintar um painel dentro de uma galeria de arte que também fizemos menção a esse painel de rua. E aí era um mar de caveiras falando sobre, tipo, problemas de vício em drogas e por aí, sabe? Era algo bem impactante para a cidade, porque era um mural de mais de 15 metros, umas caveiras gigantes e tinha um pouco do contraste, assim, da vida leve, né, e tranquila e uma vida destruída, assim, pelo uso de entorpecentes em geral.